O STF bloqueou 389 milhões de reais de sindicatos envolvidos em fraudes no INSS. O Supremo Tribunal Federal determina o bloqueio de valores ligados a sindicatos de aposentados que estão sob investigação do INSS, em virtude da fraude do INSS, investigação que começou pela Advocacia Geral da União, foi parar na Polícia Federal e agora, o que é mais divertido, claro, no Brasil, da pizza, né? Da CPI da pizza, né? O P de CPI é pizza, né? É que agora existe a tentativa dentro do Congresso de capitalizar essa pauta para si, tentando comprometer ali figuras importantes, né? Careca do INSS foi ouvido, todo deputado tentando fazer o seu Reels para Instagram, mas deu tudo errado por enquanto, pelo menos para os deputados. Eles não conseguiram chamar a atenção que gostariam nas redes sociais. Os perfis de oposição estão criticando a corrupção e, afinal de contas, quem não deve ser crítico da corrupção, né? Parece protesto a favor, né? Você já viu essa, né? Você lembra que em 2015, 2016, tinha protesto a favor? O Brasil deve ter inventado o protesto a favor. Uma loucura. Os caras indo para, queremos justiça, protesto a favor de justiça. Vá pro diabo. E claro que o governo está levantando as bandeiras da firmeza fiscalizatória. Isso está sendo celebrado pelo Lula. Lula ele chegou a falar mais de uma vez, olha, fomos nós que desbaratamos a fraude. Não é bem assim. Desde Michel Temer, com a reforma trabalhista, todos os governos, em Bolsonaro isso ficou escancarado, mas todos os governos autorizaram, de alguma ou de outra maneira, o saque, o roubo a aposentados aqui no Brasil, né? Então, assim, está todo mundo dentro do mesmo salão, mas Lula possui um irmão que é dirigente sindical e, invariavelmente, o sindicato dele acabou ligado a isso. Agora o Congresso vai decidir se chama ou não chama, muito provavelmente vão intimar o irmão do presidente Lula para falar na CPI do INSS, da fraude no INSS, mas essas coisas elas não necessariamente vão se capitalizar de uma maneira tão negativa assim para o Palácio do Planalto. A ver, será que vai, Júnior? O Everton, quando fez a pauta, estava nessa dúvida, chama ou não chama, né? Nesse momento já foi rejeitado pela CVM o pedido de convocação do irmão do presidente Lula, né? O Frei Chico. E assim, eu concordo com o Everton, eu acho que já vou falar sobre isso, né? Uma coisa que eu não sei, não estou acompanhando como deveria a CPI, porque é chato pra cacete, né? Uma CPI já é chata, e tu olha assim, tipo assim, uma guerra de narrativas sem tamanho, porque cada um tá falando uma coisa, né? Parece conversa de doido. São muito poucos deputados e senadores que estão ali dispostos a fazer alguma coisa mesmo. E aí, sobre o mesmo fato, existem versões completamente opostas. Mas uma coisa que me chamou a atenção do Frei Chico é, tipo assim, o vice, né? Vai chamar o vice. Tá, tudo bem, a instituição dele e tem que ser investigado. Tem algum fato que liga ao vice a alguma coisa? Se não tem, não chama, porque o vice, em geral, não manda muita coisa, né? Presidente, tesoureiro, quem assina que tem que ser chamado. O vice tem participação? Tem que chamar. E não é porque é irmão do presidente Lula que não se chama. Mas tudo bem. Mas o fato é o Everton que falou assim, o Lula e o governo, porque foi no nosso governo que investigou, tudo bem. Só que sempre teve na mão do presidente de plantão e do ministro de plantão, sempre teve na ponta a uma canetada de proibir esse tipo de ação de desconto. Eu não estou falando de consignado. Consignado é uma coisa boa para os aposentados, que eu acho que em grande medida ajuda os aposentados, simplifica, é um juro barato, é uma maneira de pegar dinheiro para aquelas práticas. Muita gente acaba usando de maneira indevida, né? Mas, de certa forma, esses descontos de associações, disso, daquilo, qualquer governo poderia ter parado com isso de maneira muito prática. É muito simples de resolver isso. O aposentado pega o dinheiro, o pensionista pega o dinheiro e paga quem ele quiser. Entendeu? Era muito simples. Contrata o serviço de assessoria que ele quiser, com a associação que ele quiser. Exato, e se ele quiser dar o dinheiro para alguém, ele dê. Então era muito fácil o governo Lula ter feito isso, era muito fácil, como fez, quando o negócio descambou, acabou fazendo, mas tinha que ter feito antes. Era muito fácil do governo Bolsonaro ter feito isso, era muito fácil de Temer ter feito isso.
Enfim, era muito fácil e assim vai. Todo governo de plantão poderia ter feito isso com uma caneta, num ato administrativo simples que não dependeria de ninguém. E era o óbvio. E era o óbvio. Se tivesse uma chance de isso ter alguma irregularidade, tinha que ter sido feito. E esse é o grande pecado. Seja ele de quem for. E aí que se investigue, se achar. Eu posso condenar alguém por não ter feito? Na prática, não, mas vai ter que ter o desgaste político. Eu acho que, de certa maneira, o governo tem desgaste político com isso. Mas todos pecaram muito. Agora, saber quem está envolvido ou não, aí é outros 500. Aí esse é o papel da CPI. E não pode ser como a CPI das Bets, né? Que a Soraya Tronic tentou e morreu na praia, coitada, né? E ainda comentaram e citaram ela para ir para o STF, né? Eu acho que isso não vai acontecer. Mas o que de fato a gente precisa ter claro nesse negócio do INSS é que poderia ter sido parado a qualquer tempo, e não foi. E não foi por uma série de fatores. É óbvio que tem gente dentro do INSS envolvida, é óbvio que essas pessoas estão lá há muito tempo, é óbvio que tem gente tanto do ligado a Bolsonaro quanto ao PT envolvido, é óbvio, eu não tenho dúvida em relação a isso. Porque existem canalhas em todos os lugares do mundo. Se você for num convento de que só tem pessoas concorrentes à Madre Teresa de Calcutá, por exemplo, tu vai achar ali no meio alguém que está ali para tirar proveito de alguma coisa. Isso é natural do ser humano, entendeu? Existem esse tipo de pessoas e elas precisam ser identificadas e punidas por uma vida comum e social ter a sua continuidade. Faz parte